Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Vimos vimos o item 1, que trata dos versículos 14 a 20 do capítulo 17 da narração de Mateus, do Evangelho do Novo Testamento, não é? O Evangelho está contado pelos 4 evangelistas no Novo Testamento. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra básica da doutrina espírita que aprofunda a doutrina espírita em vários pontos, nos principais pontos que Jesus toca no Evangelho que nos traz, a fim de que aprendamos a usar a lente da doutrina para vermos e entendermos o que Jesus nos trouxe. Então, no item 1, vamos ler rapidamente porque já comentamos ele ontem. Quando veio, esse está lá no Novo Testamento, não é? Uma passagem de cura de Jesus. Só que essa cura foi feita por Jesus após o Pai ter levado seu Filho aos apóstolos para que eles o curassem, e eles não o curaram. Depois eles vão falar com Jesus, e Jesus diz que eles não curaram pela incredulidade deles. Bom, em resumo é isso, nem precisamos ler, porque é isto. Se quisermos ver com profundidade, ontem foi só sobre esse item primeiro. E nós vimos também que Jesus disse que se a fé deles fosse do tamanho de um grão de mostarda, que nada seria impossível a eles, que eles diriam à montanha para que ela se movesse e ela se moveria. Colocamos nos comentários do vídeo de ontem um filme sobre física quântica ou mecânica quântica para nós leigos, a fim de entendermos o que a ciência já está nos abrindo entendimento para o que Jesus nos trouxe. Mas não vamos esquecer que Kardec está em 1864, 57 é a primeira obra. Aqui na terceira, 1864. Física quântica, nem pensar. Então, vejamos o que Kardec nos traz no item 2 do nosso capítulo 19. Sobre o trecho trazido que nós comentamos agora e que está visto com profundidade ontem. Quer dizer, no programa anterior. Que foi ontem, mas que tem muitas pessoas que não veem o dia de hoje, ontem, né? Às vezes vem 2 no dia só e pulam, não vem um outro dia. Então, se a gente disser que é o de ontem, às vezes podemos não ser bem entendidos. Ficou claro? No sentido próprio, diz Kardec, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Então, ter fé em si mesmo para realizar coisas é muito importante. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras de Jesus sobre montanhas. Então, aí eu tenho fé em mim mesmo de que eu posso mover isso daqui para cá. Mas não é algo que as minhas forças naturalmente pudessem remover. Estamos falando de uma montanha. E Kardec diz, mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens. Ele resumiu tudo em má vontade, né? Dificuldades, resistências, a má vontade numa palavra, que se encontra entre os homens. Também serve para isso? Também serve para isso, certo?
Mas a física quântica já nos alarga o entendimento sobre as possibilidades, que por enquanto são apenas vislumbres, não é? Mas é claro que as dificuldades muitas vezes não são rompidas pela nossa má vontade, ou pela má vontade da criatura, pela resistência interna. Não consigo, não vai dar certo. E às vezes a pessoa nem tenta. Conhecemos pessoas assim? Então, há má vontade numa palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, tudo isto pode surgir como motivos para não realizarmos certas coisas, e muitas vezes motivos inconscientes, né? Eu não conseguia ajudar aquela pessoa, porque não conseguiu, não deu. E às vezes é porque eu tenho preconceito com alguma coisa relacionada àquela pessoa. Então, às vezes é difícil, porque pode acontecer, mas ela não se dá conta disso? Pode acontecer de ela não se dar conta disso, ok? Qual é o pior cego? Não é o que não quer ver? Pois é. Tem pessoas que se acham muito compreensivas, que se acham muito pacíficas, mas quando seus interesses são atendidos, quando são contrariadas, não são tão compreensivas, nem tão tolerantes, nem tão pacíficas. Mas às vezes não percebem isso. Acontece. A cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. Então, muitas coisas podem vir para nos atrapalhar, tentar nos impedir. Cabe a nossa diligência, a nossa inteligência, a nossa perseverança, a nossa fé, insistirmos, prosseguirmos nos caminhos que acreditamos, que sabemos serem os melhores, os que devemos seguir. Muitas vezes temos pessoas que amamos tomando caminhos que nos entristecem. Se não amássemos, talvez não nos esforçássemos, mas Deus aproxima de nós pessoas difíceis e que amamos, para nos esforçarmos realmente em superarmos os obstáculos. A sabedoria divina é incrível, não é? A fé robusta, forte, dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, como dissemos, nas pequenas como nas grandes coisas. A fé que é vacilante dá a incerteza, a hesitação, de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Então, se o inimigo, adversário, percebe que o seu inimigo, adversário, está vacilante, ele usa isto como uma força para ele para tentar suplantar esse adversário. Então, é o que ele diz. A fé que é vacilante dá incerteza, hesitação, de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela, a fé, não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Essa fé vacilante não vai
enfrentar, não, eu vou conseguir, dá licença, se não for desse jeito, eu vou tentar desse. Sempre, claro, meios lícitos, mas meios que exigem muito esforço, trabalho, suor, lágrimas às vezes também. Mas confiante de que os obstáculos serão superados. Mas a vacilante não. A vacilante não crê. Se imagina fraca, não é capaz, não posso, não sou capaz, eu não tenho condição. E não vai. Essa fé humana. Pode acontecer também com relação à fé divina. Não, Deus não me ajuda. Não, eu sou muito sozinho. Deus não olha para mim, não. Imagina. Tanta gente sofrendo, Deus vai ouvir minhas preces. Aí realmente complica, né? Porque nem eu me ajudo, nem abro espaço também para confiar que a ajuda virá do alto. Então nós podemos ter a fé forte, robusta, e a fé vacilante. É claro que vamos diante da fé, que está em nós, não é? Vamos enfrentar as situações de forma muito diferenciada, como vimos aqui, nesses exemplos. No item 3, Kardec nos diz: noutra acepção, né, em outro aspecto, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Da certeza de atingir um fim. Essa fé, dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo. Isso vai acontecer, porque eu vou estudar, eu vou entrar num curso, eu vou buscar um explicador particular, eu vou fazer estudo em grupo, vou tentar vários recursos, porque eu vou conseguir. E é o que ele disse. Essa fé, né, essa confiança, né, que ele coloca aqui, dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim, para o qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui, essa fé, essa confiança de que vai conseguir, caminha, por assim dizer, com certeza. Num e noutro caso, a fé pode fazer realizar grandes coisas. Tanto a fé em mim, quanto a fé de que aquilo vai acontecer. Mas eu acredito que aquilo vai acontecer porque realmente eu tenho fé em mim. Mas às vezes a gente não percebe, a gente coloca, não, vai acontecer, eu sei que vai acontecer. Mas é porque nós acreditamos em nós e que aquilo vai chegar na nossa vida. Nós abrimos essa possibilidade de receber essa oportunidade, essa coisa boa chegando na nossa vida. Parece simples assim falando, mas tem muita gente que se boicota de forma sistemática. Precisamos ter atenção sobre isso. Kardec continua dizendo: a fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar. Olha, perseverança, paciência, temperança. Porque tendo o seu ponto de apoio, a fé sincera, não é? Na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. Ou seja, pode demorar. Preciso ter paciência, mas eu chego lá. A fé incerta, né, aquela diferente da certa, a incerta, a insegura, sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica, deixa de ser calma, e crê suprir a força pela violência. Então, na verdade, não é uma fé forte, é uma fé fraca, porque não é calma e tem que suprir a força com violência. Mas é difícil, às vezes, a pessoa perceber isso, porque muitas pessoas veem na violência a força.
mas não é. Violência é fraqueza. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. Olha que maravilha isso. Allan Kardec. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza ou de dúvida de si mesmo. Vou fechar nosso estudo com isto, que vale a pena repetirmos mais uma vez. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Muito bem, queridos amigos. Fechamos então o item 3. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe e até amanhã. Muita paz.